falando um pouco para vocês hoje da ideia da clínica da psicologia analítica junguiana e, de forma geral, as clínicas, né, no campo psicoterapêutico, obviamente, elas são informadas, né, enquanto condicionantes da postura, e isso inclui a escuta e a relevância de conteúdos pelo psicanalista ou pelo psicólogo analítico, de certos elementos do que ele ouve, do que ele vê, né? Portanto, as clínicas elas são informadas pelo conjunto teórico, e é esse conjunto teórico que vai encaminhar essa escuta desse clínico, no caso o psicólogo analítico junguiano, né, o terapeuta junguiano, no sentido de poder operacionalizar a partir dessa escuta com os conceitos centrais, não é, que fazem parte, dentro de uma amarração bastante consistente, da teoria analítica junguiana, né, que é uma clínica que tem um elemento muito forte com relação aos sonhos, com relação aos processos criativos, né, com relação ao conjunto arquetípico presente, né, nesses processos criativos, incluso os sonhos, né. Trata-se também de uma clínica, não é, que não despreza o fenômeno da transferência, apesar de operacionalizá-lo de outra forma, né. Mas o que eu quero dizer a vocês que é uma clínica, uma vez que ela tem uma concepção do inconsciente enquanto compensador, enquanto pendular a atividade da consciência, é uma clínica que visa uma possibilidade, não é, de uma entrada maior desses elementos do inconsciente no sentido de compensar ou no sentido de atenuar certas inclinações da consciência que estariam na base daquele conjunto de sofrimentos ou mesmo psicopatologia daquela pessoa que se apresenta ali na clínica para o analista junguiano, né? Então trata-se, obviamente, de você ter uma escuta, não é, para ver o conjunto de fantasias e, dentro dessas fantasias, as dinâmicas arquetípicas envolvidas nesse modo de sofrimento, né, nesse conjunto de fantasias que posiciona o sujeito, melhor dizendo, num certo modo de sofrimento, para poder eventualmente criar uma possibilidade de mudança, não é? Então, a clínica junguiana ela tem uma escuta muito baseada nesses arquétipos do inconsciente coletivo e em manifestações de criação do sujeito dentro de um campo do imaginário dele. Nós tivemos, por exemplo, uma grande revolução no Brasil com a psiquiatra Anísia da Silveira, que foi uma adepta da teoria junguiana, uma grande figura aí do mundo psiquiátrico, psicológico no Brasil, em que dentro de um hospital asilar psiquiátrico no Rio de Janeiro, empregou técnicas bastante revolucionárias à época para o tratamento de alienados, né? E com desenhos e etc. E ela acabou criando com isso o chamado Museu do Inconsciente, né? Museu de imagens do inconsciente dos seus alienados naquele hospital. Um deles ficou bastante famoso, chamado Arthur, Bispo do Rosário, né? Então existe até um filme no Brasil com a vida da Anísia da Silveira, muito interessante, e ela era uma grande estudiosa e uma adepta da psicologia analítica junguiana, aí aplicada dentro de um contexto asilar psiquiátrico.